Som. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem nessa manhã que Jesus fez para a gente adorar o nome dEle e poder ouvir um pouquinho mais da palavra, né? Os pastores, nossos queridos pastores Jean e Ju estão de férias, isso aí, curtindo, né? Descansando um pouco, só que não, o pastor Jean está dali lá na casa dele trabalhando. E eles retornam na terça-feira. Então fomos incumbidos, né? A pastora Sheila e eu, de trazer a mensagem domingo passado, esse domingo. E caiu ali na escala, né? Sacerdotal, ser hoje meu dia de trazer a mensagem. Para que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida também. E eu quero convidar você já a abrir aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, conforme você for encontrando aí Mateus 7, versículo 15, vai ficando de pé, para que a gente possa honrar a palavra de Deus, e vamos ler juntos o texto base aí da ministração de hoje. Mateus 7,15, se você porventura não trouxe a sua Bíblia, ou se você ainda não tem uma Bíblia, você pode acompanhar no telão. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante de Ti, Senhor. Aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Pai, ao ponto de dividir juntas e medulas, Pai, espírito e alma. Ministra, Senhor, o nosso coração, elevamos a Ti os nossos pensamentos agora, Senhor. Nos livra de toda distração, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos roubar desse tempo, desse momento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, Pai, praticar a Tua palavra, para que sejamos salvos, Pai, de uma vida eterna distantes do Senhor, através daquilo que o Teu Espírito deseja ministrar no nosso coração nessa manhã. Vivifica-nos, Senhor, nos atrai, nos aproxima de Ti, é o que nós pedimos, é o que nós precisamos, no nome santo de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Queridos, aqui Jesus ele está se encaminhando já para o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito conhecido, e toda vez que, eu não sei se você tem o privilégio como eu, de ter uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em letras vermelhas, mas sempre que eu leio a Bíblia e vejo essas letras vermelhas, isso me chama muito a atenção. Jesus falando comigo, falando contigo. Que privilégio nós temos
de ter uma Bíblia e de podermos lê-la com liberdade, de podermos tirar nossas dúvidas com irmãos mais velhos, de podermos fazer uma EBD, amém? Quantos se alegram pela palavra de Deus aqui nessa manhã? Então, aqui Jesus ele está no Sermão do Monte, se encaminhando para o final, e eu tenho certeza que Cristo deixa palavras muito importantes para o final do seu sermão. Lógico que tudo aquilo que ele diz é necessário para que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas aqui Jesus vem trazer um ensinamento muito forte para mim e para você nessa manhã. E eu já quero dizer qual que é o tema dessa mensagem, que é uma pergunta que fica para mim e para você. Eu conheço Jesus? Será que conhecemos a Cristo? Então, aqui Jesus ele vai trazer vários ensinamentos, e o primeiro ponto que eu quero que a gente possa refletir nessa manhã juntos é sobre reconhecer os frutos. Jesus começa já o versículo 15 fazendo um alerta. Ele começa com a palavra cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Sabe, esses falsos profetas são aqueles que supõem falar a verdade, supõem falar em nome de Deus, mas na verdade não o fazem. Na verdade, eles são falsos, são hipócritas, sinônimos, a mesma palavra. Eles aparentam ser bons. Sabe quando você vê algo que você acredita que é bom e você está a uma distância um pouco maior? Parece que você vê um carro, vamos usar o exemplo de um carro. Você olha a certa distância, alguns metros de distância, um carro, e você parece que vê um carro bom, mas quanto mais você vai se aproximando daquele automóvel, você começa a perceber algumas falhas, alguns problemas, situações que antes pareciam que estavam tudo ok, mas aí a proximidade começa a revelar que não era bem dessa forma. Então aqui Jesus ele está falando sobre isso, sobre nós termos cuidado com os falsos profetas, aqueles que dizem ser coisas que não são. Os falsos profetas, eles são imagens distorcidas. Eles são imagens que tiveram distorções, que deveriam representar ao Senhor, deveriam representar a Deus, mas não o fazem da forma certa. Eles não expressam a imagem e a semelhança de Deus. Se nós lermos Gênesis 1, 26 e 27, quando o Senhor ele está ali criando todas as coisas, e então vem o momento em que ele vai criar o homem e a mulher, a Trindade diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Esse era, ou é, o propósito das nossas vidas. Representarmos Deus na terra. E sabe, antes da sua cabeça começar a se afastar do propósito daquilo que Deus quer fazer nessa manhã, eu não quero que você comece a julgar esses falsos profetas. Não é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã. O Senhor ele quer que nós olhemos para dentro também, não somente para fora. Porque a verdade, meus irmãos, é que todos nós temos a nossa imagem distorcida por causa do pecado. Todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós cometemos pecado. Todos nós erramos. E esses pecados, esses erros, eles distorcem aquilo que nós deveríamos ser
em Cristo Jesus. Mas Cristo veio para representar uma imagem e uma semelhança perfeita do Pai, e para nos resgatar desse lugar de distorção. Jesus ele fala que esses falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas. Ele fala, vestidos de peles de ovelha. O versículo 15 diz isso. Mas, todavia, porém, entretanto, por dentro são lobos devoradores. Os falsos profetas, eles se vestem de algo que eles não são. Parece que são mansos como uma ovelha. Parece que são bondosos como uma ovelha. Mas por dentro, a Bíblia ensina, e Jesus aqui está ensinando, que eles são lobos devoradores. Um lobo, um animal faminto, um animal feroz. Sabe, esses lobos devoradores ou esses falsos profetas, nós podemos pensar juntos aqui. Eles sempre estão prontos em tirar a vantagem. Os falsos profetas, eles estão sempre prontos, esperando uma oportunidade, assim como um lobo espera a oportunidade de atacar uma ovelha, ele está esperando uma oportunidade de ganhar alguma vantagem. Os lobos devoradores, eles estão aguardando por ter algum lucro desonesto. Eles estão ali para aumentar a riqueza deles a todo custo, custe o que custar, sobre a vida de não importa quem. O objetivo deles é saciar a sua fome por mais. Os falsos profetas e esses lobos devoradores, eles só estão aguardando o momento para poder abusar da autoridade que vem sobre a vida deles, ou que eles acham que tem. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente vê muitas notícias de muitas situações que nos entristecem, porque reconhecemos falsos profetas em vários lugares, inclusive na nossa nação, inclusive no nosso estado, inclusive na nossa cidade. E graças a Deus, não dentro da nossa igreja. E que o Senhor assim nos mantenha com esse coração humilde e quebrantado, buscando ser a imagem e semelhança verdadeira de Cristo. Sabe, esses falsos profetas, esses lobos devoradores, eles tiram proveito do poder que eles têm. Eles se aproveitam da posição que eles ocupam, do lugar de destaque que eles ocupam. E o que é mais triste do que isso, que além de a gente enxergar esse tipo de situação, sabe o que é mais triste? É que o povo, a multidão, alimenta esse tipo de falso profeta e de lobo devorador. Porque se não tivesse alguém os incentivando a tais coisas, eles morreriam de fome. Aqui não. Nós poderíamos dizer, quando vemos alguma situação que está em desacordo com a palavra de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui, olha. Reconheçam os frutos. Cuidado. Alerta. Vejam. Observem. Estejam atentos. Posso citar alguns exemplos aqui para vocês, de situações em que nós vemos descaradamente falsos profetas operando, agindo e fazendo.
áreas VIP dentro das igrejas, em que as pessoas têm que pagar para ter um lugar mais perto da plataforma, estar perto de pessoas que estão ministrando um louvor, não sei para quem, que para Deus não é, com certeza, e pregando uma palavra para eles mesmos. Então, situações como essa de uma área VIP dentro de uma igreja, promiscuidade na plataforma ou no altar, aqueles que deveriam estar num processo de santificação para adorar o Senhor, traem os seus maridos, as suas esposas com as próprias pessoas que tocam instrumentos em cima da plataforma. Temor nenhum. Falsos profetas, lobos devoradores, que vivem de aplausos, que vivem de elogios, de pessoas que não conseguem enxergar os frutos que eles apresentam. Esses falsos profetas, esses lobos devoradores, eles se autopromovem. Eles gostam de exaltar a própria imagem, acima da imagem do Senhor. Acima da imagem de Cristo Jesus, o resplendor da glória de Deus. E competem com a adoração que pertence a Cristo Jesus. Jesus continua dizendo no versículo 16: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Sabe, meus irmãos, ninguém consegue sustentar uma aparência falsa. Ninguém consegue sustentar uma performance por muito tempo, se ela não for verdadeira, se ela não for genuína, se ela não estiver embasada em Cristo Jesus. Jesus está dizendo aqui: ei, vocês vão conhecer eles pelos frutos. Espera, observa, veja o que eles vão apresentar. Os teus olhos vão ver. Quem é performático não é constante. Vive numa montanha russa entre estar com Deus ou achar que está com Deus e não está, entre estar e não estar. Jesus nos ensina também que nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Então Jesus aqui diz: pelos seus frutos os reconhecerão. Sabe, é muito fácil. Talvez você está sentado aqui nessa cadeira e você escuta a gente falar aqui por 1 hora. E você pode aí no seu coração, no seu pensamento, talvez dizer: nossa, esse cara é uma bênção. Mas eu te convido, vem ficar um dia dentro da minha casa. Vem ficar uma semana comigo, vem trabalhar comigo. Vem bater uma laje comigo. Convívio revela frutos. O convívio revela frutos. Você só vai conhecer alguém se você conviver com essa pessoa. Aí você pode ouvir a gente falar aqui numa EBD, ouvir a gente pregar, ouvir a gente ministrar o louvor, e você pode achar que a gente é uma bênção. Que a gente seja e permaneça sendo essa bênção. Mas Deus ainda tem a oportunidade, vamos dizer assim, de revelar corações, porque lá em 1 Samuel, deixa eu ler aqui com vocês rapidinho esse texto. 1 Samuel 16. Versículo 7 diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere
a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. O Senhor enxerga dentro do nosso coração. Ele consegue ver frutos que nós, seres humanos normais e naturais, não conseguem enxergar. Ele olha para o nosso interior. Uma figueira produz figos, certo? Um pé de figo produz figos. Uma videira, um pé de uva, produz uvas, certo? Vocês concordam comigo ou não? É a natureza dessas plantas. É a natureza delas. A figueira tem a natureza de produzir figos. E uma videira tem a natureza de produzir uvas. E aí isso nos leva ao segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã, que é sobre nós conferirmos os próprios frutos, sobre nós aferirmos os nossos próprios frutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porventura tem alguém que não tem um telefone celular aí? Você não tem um telefone celular, você não utiliza telefone celular ainda. Tem alguém? Todos têm? Então, quero pedir para você segurar o teu telefone aí, e você abrir a câmera dele. Você consegue abrir aquela câmera da selfie aí? Tá aí com o teu celular, talvez você não deu uma olhadinha no espelho hoje. Mas dá uma olhadinha assim, ó. É o que o Senhor quer que a gente faça nessa manhã. Que a gente olhe no espelho, que a gente olhe para nós mesmos, para quem nós somos. Que você olhe bem dentro dos teus olhos e você verifique os frutos que você tem produzido. Jesus vai falar ali no versículo 19 e 20 desse texto, que uma árvore ruim, quando a árvore não é boa, e ela ocupa a terra, a forma de não produzir frutos bons, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Versículo 19 fala sobre isso. Dura essa palavra, parece. Mas nós não podemos tirar da mente que Cristo aqui está trazendo um ensinamento e um alerta. Porque vivemos no dia aceitável do Senhor, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Então essa árvore que talvez hoje está produzindo frutos que não são bons, ela pode ser trabalhada para produzir bons frutos, amém? Eu quero ser essa árvore que produz bons frutos, você também? Então, meus irmãos queridos, os filhos de Deus, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles precisam manifestar a natureza de Cristo. Nós precisamos manifestar a natureza de Cristo, que foi gerada para nós através da obra da cruz. Porque foi através da obra da cruz que fomos redimidos. Foi através da obra da cruz que a imagem que tínhamos, que estava distorcida, pode ser transformada pelo poder que há na cruz, liberando o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, os filhos de Deus, eles precisam manifestar essa natureza, a natureza de filhos. O que um filho de Deus produz, meus irmãos? Vamos pensar um pouquinho juntos aqui.
O Filho de Deus, ele produz verdade. Ele é uma pessoa verdadeira. O Filho de Deus, ele produz justiça. Anseia por justiça. Ele é justo nas suas ações, na sua conduta, na forma de caminhar. Ele não visa o lucro acima de todas as coisas. O Filho de Deus manifesta amor. A natureza do Filho de Deus é manifestar o amor de Deus. Eu não sei se você já pensou, mas bons frutos sustentam. Bons frutos, quando você se alimenta de um fruto bom, uma boa maçã, apesar desse nome ser um pouquinho arriscado, né? Que se fosse boa, seria boaçã, né? E não maçã. Mas uma boa maçã sustenta. Uma boa laranja sustenta. Uma boa banana sustenta. Você concorda comigo? Frutos bons geram vigor, geram vida, geram graça e nos fortalecem a sermos íntimos do Senhor. Lá no Salmo, primeiro Salmo, Salmo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós precisamos verificar os nossos frutos. Nós precisamos verificar se estamos plantados junto a esse ribeiro de águas. Ei, você lembra que Jesus falou assim: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, será uma fonte a jorrar. Jesus, ele quer que nós estejamos plantados nele, com as nossas raízes profundas nele. O Senhor deseja que nós sejamos feitos para manifestar a sua imagem e semelhança, a sua natureza. Isaías 61, versículo 3 diz o seguinte: E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. E o que? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Quando nós estamos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, quando nós manifestamos a natureza de Deus sendo justos, sendo esses carvalhos de justiça, essas árvores que dão bons frutos, tudo que nós fazemos é para o louvor do Senhor. Sabe, Cristo, ele não espera a perfeição de nós. Nós estamos num processo de santificação. Ele foi perfeito, para que nós possamos olhar para Ele buscando a perfeição. Quero ler mais um texto com vocês, que está lá em João capítulo 15.
já que a gente está falando bastante sobre árvore e fruto nessa manhã. Depois, se eu falar alguma asneira, o Dag me corrige, porque ele é agrônomo, né, Dag? Mas, o que Jesus espera de nós? Vamos ler aqui João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas espera aí, se está dando fruto, essa palavra aqui em algumas versões, poda, diz também limpa. Então quer dizer que às vezes a gente pode produzir um fruto que precisa de alguns ajustes ainda, que precisa adubar um pouquinho mais a terra, que precisa de uma tesoura ali para cortar um pedaço do galho que não está como deveria na árvore. Então quer dizer que uma árvore, ela não nasce já perfeita, mas ela precisa do trabalho do agricultor, ela precisa do trabalho do pai para nos limpar. Mas o nosso desejo, a nossa intenção tem que ser produzir bons frutos. Nós precisamos ansiar por esses frutos, para que então possamos ser limpos. Continuando aqui esse texto de João 15, ele continua: poda para que dê mais fruto ainda. Versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Estava falando para os discípulos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Letras vermelhas aqui, Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Os frutos não podem enganar ninguém. Os frutos revelam a natureza da árvore. Os frutos revelam aquilo que está dentro, a seiva que corre entre os galhos da árvore. Aqui na nossa região nós temos muitas araucárias, pinheiros, certo? Todo mundo já viu uma araucária e um pinheiro, né? Aquela árvore que produz o pinhão, que é tão bom aqui no nosso inverno. Tem vários pratos que podem ser feitos com pinhão. Eu gosto de pinhão, espero que você goste também, porque você é aqui da região, né? Mas, se você olhar para um pinheiro, você já viu alguma vez uma laranja pendurada num pinheiro? Eu nunca vi. Uma banana pendurada num pinheiro? Não. Cada árvore produz aquilo que foi designada ou criada para produzir. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para manifestar a imagem e a semelhança de Deus. Frutos de verdade, de justiça, de amor. Voltando um pouquinho para o texto de Mateus, Jesus vai dizer lá no versículo 21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai estar no céu, certo? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Por isso que o tema dessa mensagem é: eu conheço Jesus? Eu chamo Ele de Senhor, mas será que verdadeiramente Ele é meu Senhor?
Por isso que eu pedi para você pegar o teu celular e você dar uma olhadinha para você mesmo. O que eu tenho manifestado de frutos? O que as pessoas têm encontrado em mim de frutos? O que elas enxergam em mim de frutos? Jesus aqui está dizendo que nós precisamos conhecer a vontade do Pai. Mas e como que nós fazemos para conhecer a vontade do Pai, assim como Jesus conhecia? Vários versículos, em vários momentos, Jesus dizia: olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. No Pai Nosso, nós vemos Ele dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No Getsemane, momentos antes da crucificação, Jesus disse: olha, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, Pai. Então aqui Jesus está dizendo que nós precisamos conhecer a vontade do Pai para estarmos no céu. Como que nós conhecemos a vontade do Pai, meus irmãos? Não existem fórmulas mágicas. Não existem atalhos. Só tem um caminho: Jesus, a palavra de Deus. É um caminho de oração, é um caminho de conhecer a palavra, é um caminho de viver no Espírito Santo, que é Deus em nós, Emanuel, Deus conosco. É um caminho de intimidade. E eu quero dizer para nós aqui nessa manhã, para mim e para você, que ninguém pode te carregar a um lugar de intimidade com Deus. Ninguém. Nós podemos facilitar muitas coisas, meus irmãos. Aí eu digo nós como pastores, nós como discipuladores, nós como irmãos mais velhos, líderes em casa. Nós podemos apontar um caminho para aqueles que desejam ter intimidade. Porém, você precisa chegar lá com as tuas próprias pernas. Porque se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de ler a palavra, se você não tem vontade de ter intimidade com Deus, lamento te dizer que você ainda não conhece a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Esse lugar de intimidade precisa ser trilhado por você. Você precisa ansiar. Você precisa desejar. Você precisa querer. Nós podemos tocar as melhores músicas, as melhores notas, as notas que mais tenham a frequência certa para mexer com as tuas emoções, para fazer você chorar, para fazer você se alegrar. De nada vai adiantar se você não desejar ter intimidade com Jesus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas aquele que conhece. A vontade do Pai. Versículo 22 do texto. Jesus vai dizer algo muito sério, meus irmãos. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Peraí, como que eu não vou entrar? Peraí. Eu não profetizei, não revelei a vida do irmão lá, não trouxe uma palavra de conhecimento, não trouxe uma palavra de sabedoria. Peraí. Em teu nome não expulsamos demônios. Senhor, peraí. Aquele cara estava endemoniado, a gente orou por ele, ele foi liberto. Como que eu não vou entrar? Peraí. Peraí, Senhor, nós não realizamos muitos milagres. Aquela pessoa que estava na cadeira de roda caminhou de novo.
Aquela pessoa que estava com aquele problema de saúde, que estava com câncer, foi curado. Espera aí, como assim? Profetizar, expulsar demônios, realizar milagres, não são fruto de intimidade com Jesus. Não são. São consequências. É possível que nós façamos a obra de Deus sem Deus. É possível que nós façamos muitas coisas em nome de Deus sem Deus. Não conhecendo Deus, não vivendo uma vida de intimidade com Ele. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Mas e por que então as pessoas profetizam? Por que os demônios são expulsos? Por que essas pessoas conseguem fazer isso? Por que existem esses milagres? Porque Deus honra a palavra dele e uma fé genuína nele, da pessoa que está recebendo isso. Mas sabe, é como essa guitarra aqui. Se o Tuia não estiver ali para tocar ela é só um instrumento. Inanimado, sem som. Mas quando existe um músico por trás dela, tocando, gerando música, vida, ela pode nos emocionar. Porque o músico conhece o seu instrumento, assim como nós precisamos conhecer Deus e Ele nos conhecer, apesar de Ele já nos conhecer por inteiro. Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele já sabe o que está no meu e no teu coração. Isso nos leva ao terceiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Versículo 23, Jesus vai dizer, é como se ele aponta para ele mesmo, eu direi claramente, sem rodeios. Jesus vai dizer, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Espera aí, mal? Profetizar, expulsar demônio, fazer milagre é mal? Sem Deus é. Sem Deus é. Cristo é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E o amor dele está disponível para todos que se aproximam. É esse o alerta que ele quer deixar para nós nessa manhã. É isso que ele está querendo dizer com esse texto. Ei, o caminho está aberto. O véu se rasgou. Existe a sala do trono que você pode se achegar a qualquer instante. Ninguém pode te impedir a não ser você mesmo. Mas se você continuar resistindo a viver uma vida sem intimidade, no grande dia, corremos o risco de ouvirmos: afaste-se de mim, eu não conheço você. E eu não quero isso para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Eu não quero. É muito fácil
subir aqui e pregar uma mensagem que vai deixar você animado. É muito fácil subir aqui e falar sobre 5 pontos de sucesso para a sua vida. É muito fácil vir aqui e falar como restaurar o seu casamento. Eu quero isso tudo para você e para mim. Mas eu quero que você seja íntimo de Jesus. Meu maior anseio é poder saber que naquele dia Jesus vai dizer para você: venha bendito do meu Pai, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Servo bom e fiel. É para isso que nós gastamos as nossas vidas. Mas nada além disso. E eu amo você demais para não dizer a verdade para você. Jesus, ele não rejeita ninguém que vai até ele. João, capítulo 6, diz assim, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus fala isso 2 vezes. É o próprio Cristo que vai nos ressuscitar. Mas para isso precisamos conhecê-lo, precisamos ter intimidade com ele. Esse texto, meus irmãos, de Mateus 7 é um alerta e um chamado ao mesmo tempo. É um alerta e um chamado do amor de Deus. Eu não sei você, mas nós precisamos responder ao amor de Deus. Sabe, Paulo, ele descreve esse conhecer a Cristo de uma forma tão fantástica. Eu quero ler o último texto que eu vou ler com você nessa manhã. Está lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, do 1 ao 11, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Ei, aqui Paulo também está falando sobre os cães, tá? Lobos devoradores, falsos profetas, tudo gente da mesma laia. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. É isso mesmo. Você sabe o que é esterco, eu não vou usar um sinônimo. Considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele.
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Obrigado. Quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, Paulo aqui, dizendo que tudo ele considerou como perda, como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. E olha, meus irmãos, ele diz aqui, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Paulo queria participar dos sofrimentos de Cristo. Ele não queria usar Cristo como um amuleto para fazer a sua vida prosperar, não. Ele não queria fazer de Jesus um trampolim para estar na vida eterna. Porque se Jesus não estiver no céu, Paulo entendia que ele não queria estar lá. Eu quero Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E meus irmãos, a mesma palavra que Paulo usa aqui em grego, gnosis ou gnosco, é a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 7. E pasme você, mas essa palavra em grego é a mesma palavra usada para intimidade entre homem e mulher. Para vocês entenderem a profundidade do desejo de Jesus, de que nós sejamos íntimos dele. Que nós o conheçamos verdadeiramente. É necessário verdadeiramente conhecermos a Cristo, para que então, fazendo a vontade do Pai, sejamos boas árvores que produzem bons frutos. Não se compare, não se limite na tua intimidade com Deus. Existem muitas espécies de árvores, certo? Tem árvore de tudo quanto é tipo. Uma folha maior, uma folha menor, uma folha mais clara, uma folha mais escura. Tem árvores que são frutíferas. Tem árvores que parece que não tem nenhum fruto. Você chega perto dela e não tem fruto, mas produz madeira. Algo é extraído daquela árvore. Assim somos nós. Conhecimento prático, de cotidiano, conhecimento da palavra, conhecimento de vida de oração, conhecimento de adoração, conhecimento de quando você tem a oportunidade de você adorar a Deus, você abre a tua boca e fala palavras de adoração para Ele. Esse conhecimento produz intimidade. E a intimidade com Jesus é igual à vida eterna com Ele. Só isso. A intimidade com Jesus é igual à vida eterna com Ele. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a pensar em você mesmo, nesse momento, nos frutos que você tem produzido, mas principalmente, nos frutos de intimidade que a sua vida tem gerado com Jesus. Eu quero que você foque nesse ponto, na tua intimidade com Jesus, e não pense em ninguém agora, além de você mesmo.
Eu sinto a liberdade do Espírito até de falar para você não se mover em nenhum dom espiritual nessa hora, com palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria para ninguém. Para você pensar em você. Essa é uma hora tua, com o Senhor. Então, pense como tem sido a sua vida com Ele. Pense como tem sido a sua intimidade. Que tipo de frutos você tem gerado? Como está a sua vida de intimidade com Ele? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida no secreto? Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você vai para o seu cantinho de ler a palavra, se você toca algum instrumento, de você pegar o seu instrumento e adorar a Jesus. Se você não toca um instrumento, de você colocar uma música para adorar a Jesus. Como tem sido? Pense nisso. Converse com o Espírito Santo. Converse com o Senhor. E se você acha que os frutos dessa intimidade ainda estão muito imaturos, muito pequenos, se você acha que esses frutos precisam ser nutridos, que eles precisam amadurecer, se você sente que o teu caule precisa engrossar, que as suas raízes precisam se aprofundar junto ao ribeiro de águas, se você sente isso, se você entende isso, eu quero te dizer que o altar, a plataforma aqui está aberta aqui na frente para você vir se colocar de joelho. Se você deseja, se você está sedento e faminto por mais intimidade com o Senhor, vamos orar juntos por isso. Se você deseja, esse é o lugar. Nós vamos adorar um pouquinho enquanto você pensa nisso, reflete, e depois nós vamos orar juntos. Mas fique à vontade, a liberdade nesse lugar para você ter intimidade com Ele. Nós não vamos te julgar, nós não vamos nos constranger com aquilo que você vai fazer aqui nesse lugar, se você deseja ter mais intimidade com Ele.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Com tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso Deus. Pastor Edu falou sobre performance. E quando ele começou a falar sobre isso, eu comecei a meditar nessa realidade. E a performance, ela se dá na realidade, no contexto de você fazer e apresentar aquilo que você não é, como essência. Quando a gente para pensar num artista, o artista, ele faz exatamente isso. Ele faz uma performance. Então ele tem um dom, ele sabe fazer algo humanamente admirável aos olhos humanos, e ele então se apresenta e ele faz uma performance. E ele tem então aquele momento onde ele é admirado por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que ele entrega. E essa pessoa então, de repente, é aplaudida por uma multidão, porque as pessoas chegam até ela para ver a performance dela. Mas essa pessoa, ela sai dessa plataforma e ela vai para um hotel, geralmente, e ali ela precisa se deparar com quem ela é. E muitas das vezes ela não suporta se deparar com um vazio, com quem ela é. E geralmente essas pessoas que vivem a vida de performance, elas acabam entrando no mundo das drogas, de vícios, de bebida, porque é insustentável se manter na performance. E quando você sai desse lugar, você se depara com quem você é. E às vezes é insuportável. Quantas pessoas, quantos artistas, quantos cantores que para uma plateia é extremamente admirado, mas quando você tem o contato, como o pastor Eduardo disse, te chamar para perto, diz assim: meu Deus, eu gostava tanto dele, eu achava ele incrível, mas quando eu o conheci pessoalmente, que pessoa insuportável, que pessoa intragável. Porque aquela pessoa do quarto é a pessoa que ela é. Quando nós trazemos pra gente essa realidade, você pode olhar e falar assim: poxa, mas eu não sou um artista. Mas a gente pode estar performando para alguns. Mas quando a gente entra no nosso quarto, a gente se depara
exatamente com quem nós somos. E quem nós somos é quem o Senhor enxerga. Mas o mais incrível de tudo isso é que mesmo Ele enxergando quem nós somos, Ele nos ama. Mesmo Ele enxergando quem nós somos em essência, de verdade, quando não há performance, quando não há máscara, Ele nos ama, Ele estende a sua mão. Mas essa chamada de hoje do Senhor para as nossas vidas é de autenticidade. Porque tudo que o Senhor quer é que a gente seja de verdade, que nós sejamos autênticos. Tudo que o Senhor quer de verdade é que a gente o ame mais ainda no secreto. Que a gente seja justo, leal, fiel, honesto. Porque o que importa é o que Ele está vendo e quem Ele está vendo e a maneira como Ele está vendo. Quando a gente está preocupado com o que o Senhor pensa a respeito de nós, meus irmãos, as coisas mudam. Então que você possa receber essa oração do pastor Edu, que nós possamos receber essa oração que Ele irá fazer por nós. Uma oração intercessória, porque, irmãos, essa palavra foi uma intercessão. Pastor Eduardo está intercedendo por nós ao Pai, nos confrontando, nos alertando, nos chamando, e que possamos entender e corresponder a esse chamado nessa manhã. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que está aqui na frente pode permanecer. Vamos orar. Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos os nossos pensamentos, o nosso coração nessa análise, Senhor, esses pensamentos que chegaram até nós nessa manhã, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles gerem vida. Eu oro, Senhor, para que pessoas aqui sintam as suas raízes se estendendo até os ribeiros de água. Eu oro, Senhor, para que lugares no secreto sejam alargados, Senhor. Lugares, Senhor amado, de intimidade sejam vivificados. Aqueles que já viveram tantas coisas, Senhor, diante de Ti, tenham o seu coração incendiado novamente, Senhor. Reaviva aquele que está com o pavio fumegando, Senhor. Reacende, Senhor. Espírito Santo, começa a passear no nosso meio nessa hora, gerando vida. Que as Tuas águas, Pai, da mesma forma como aconteceu fisicamente aqui nesse prédio ontem, possam transbordar sobre a vida de cada um, lavando toda impureza, todo pecado, todo distanciamento, toda frieza, toda apatia, Senhor, na Tua presença, Senhor. Reaviva o Teu Espírito em nós, Senhor. Reaviva o Teu Espírito na Tua igreja, na Tua noiva. Que nós possamos olhar, Senhor, de tal forma para os Teus olhos, que são como chamas de fogo, e nós possamos, Pai, nos incendiar com o fogo que há nos Teus olhos, Jesus. Que o Senhor encontre em nós frutos de justiça, de amor, de verdade. Que encontremos uns nos outros esses frutos.
Que as nossas palavras sempre sejam temperadas com sal, que nós possamos ter o que compartilhar, principalmente da intimidade com o Senhor. Gera, Senhor, essa intimidade. Nós não queremos fazer a Tua obra e nem viver as nossas vidas sem a Tua presença. Se o Senhor não for à nossa frente, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar, Senhor. Aumenta a fome e a sede. Eu oro, Senhor, para que irmãos aqui vivam um novo tempo de intimidade, Senhor. Acordando nas madrugadas, separando tempo, Senhor, para estar contigo, te adorando, lendo a Tua palavra, refletindo, meditando. Cessa as vozes das distrações, do engano, do medo, da mentira. Que o Teu Espírito Santo flua, Senhor, sobre cada um. Nos leva, Senhor, em segurança. E eu oro, Senhor, para que isso continue. Isso continue, Senhor, isso que começou hoje aqui, continue daqui até a eternidade, Senhor. Daqui até a eternidade, Senhor. Queremos Te conhecer. Esse é o anseio e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, que você vá na paz do Senhor. Uma semana de intimidade com Ele.